E aí, galera, beleza? Vamos lá. Então, hoje nós vamos falar sobre os pontos notáveis nos triângulos ou dos triângulos, tá? Então, a gente vai ver algumas características ali que determinam algumas consequências importantes dentro dos triângulos, ok? Então, vamos lá. Então, a primeira situação, a definição ali. Pontos notáveis são alguns pontos importantes de um triângulo. Então, a gente vai estudar 4 deles: o baricentro, o ortocentro, o incentro e o circuncentro. Tá certo? A gente vai ver o que é cada um deles, tá? O que significa cada um deles aí, tá bom? Então, vamos lá. Baricentro. O que é o baricentro? É o ponto de cruzamento das medianas. Professor, o que é mediana? A gente já vai ver, criatura. Relaxa. Ortocentro. O que é o ortocentro? É o ponto de cruzamento das alturas. Professor, o que é altura? Calma, a gente já vai ver. Incentro. O que é o incentro? É o ponto de cruzamento das bissetrizes. Ah, bissetriz, eu sei o que é, professor. A bissetriz é aquela linha que divide o ângulo ao meio. Não é a linha, né? É um segmento de reta, né? Então, a bissetriz é um segmento de reta que divide o ângulo ao meio. Olha, viu como é que você lembra? Muito bem. E o circuncentro? É o ponto de cruzamento das mediatrizes. Medianeira. Mediatriz, tá? Então, a gente vai ver o que quer dizer baricentro e o que quer dizer mediatriz, ortocentro e altura, incentro e bissetriz, ortocentro e mediatriz. Então, é isso que a gente vai estudar. Beleza? Muito bem. Então, vamos lá. Baricentro é o ponto de cruzamento das medianas de um triângulo. O que é a mediana? É o segmento que vai de um vértice até o ponto médio do lado oposto. Ou seja, você tem um triângulo desenhado ali, ó. Tá? Então, esse triângulo tem os vértices A, B e C. Aí eu vou marcar um ponto M, um ponto N e um ponto P. Esses pontos M, N e P são o quê? São os pontos médios do lado. Ou seja, você vai medir do A até o C e vai dividir no meio. Vai medir do A até o B e vai dividir no meio. Vai medir do B até o C e vai dividir no meio e marcar o ponto. Tá? Então, M, N e P são os pontos médios dos lados em questão. O que a mediana vai fazer? Vai ligar o ponto A ao ponto M, o ponto B ao ponto N e o ponto C ao ponto P. Então, olha ali, ó, M, N e P são o quê? São os pontos médios dos lados do triângulo. Muito bem. Ó, do A até o M, o que é? Mediana. Do B até o N, o que é? Mediana também. E do C até o P, o que é? Mediana também. Você pode ver que as 3 linhas coloridinhas aqui, ó, elas têm este ponto em comum. E quem vem a ser este ponto aqui em comum? O baricentro. Então, o baricentro é o cruzamento das medianas. O que é a mediana? É um segmento de reta que une um vértice ao ponto médio do lado oposto ao vértice considerado. Então, ele tem ali AM, BN e CP são as medianas. E aquele pontinho que aparece ali entre as 3 medianas é o baricentro. Muito bem. Tem uma informação bastante importante ali, tá, povo? Que ele diz o seguinte. Esse ponto aqui, que é o baricentro, ele divide a mediana na razão de 2 para 1. Ou seja, vamos supor que essa mediana aqui tenha 15 centímetros. Aí eu pergunto, qual é a distância do ponto G até o ponto A? E qual é a distância do ponto G até o ponto M? Então pensa assim, se a mediana divide na razão de 2 para 1, eu vou pegar o 15 centímetros, que eu falei que era o tamanho da mediana, e vou dividir por 3. Por que por 3? Porque é na razão de 2 para 1. 15 dividido por 3 vai dar 5. Ou seja, do ponto M até o ponto G mede 5 centímetros. E do ponto G até o A mede o dobro. Quanto que é o dobro de 5? 10. E quanto que é 10 mais 5? 15. E fim de conversa.
tá? Então, o baricentro, ele divide a mediana na razão de 2 para 1. Pega o tamanho da mediana, divide por 3, uma parte para menor, duas partes para maior. Muito bem. Ortocentro. O que é o ortocentro? É o ponto de cruzamento das alturas do triângulo. Professor, o que é altura? O que é altura? É o segmento que vai de um vértice até o lado oposto, formando um ângulo de 90 graus. Lembra lá das retas perpendiculares, pô. O que as retas perpendiculares têm de característica comum? Formam 90 graus. Muito bem. Então você tem o triângulozinho desenhado, os vértices A, B e C novamente. Aí veja, ó a posição dessa reta aqui, ó. Pode ver que ela não chega exatamente na metade. Por quê? Porque o que interessa é o ângulo que está sendo formado aqui, que tem que ser de 90 graus, tá? Ó, ali também, ó, vai formar um ângulozinho de 90 graus aqui. E ali também, ó, vai formar um ângulozinho de 90 graus. Então a altura é o segmento de reta que sai de um vértice até o lado oposto, formando ali um ângulo de 90 graus. Então você tem ali os segmentos H, BQ e CW, que são as alturas. E aquele ponto de cruzamento das três alturas é chamado de ortocentro. Muito bem. Importante. Num triângulo retângulo, o ortocentro é o vértice do ângulo de 90 graus. Depois eu vou ver se eu tenho um programa de desenho aqui. Eu vou gravar um videozinho dele, usando ele, para fazer esses segmentos de reta lá, para vocês entenderem o que quer dizer essa situação ali, tá? Então, no triângulo retângulo, o ortocentro ele vai estar onde? Exatamente no ângulo de 90 graus, lá no vértice do ângulo de 90 graus, tá? E num triângulo obtusângulo, o ortocentro ele é exterior ao triângulo. Então ele vai estar na parte de fora da figura. O baricentro, gente, não estava falando ali, mas o baricentro também é chamado de centro de gravidade do triângulo. O que é o centro de gravidade? É quando você consegue pegar alguma coisa e equilibrar ela. Você está exatamente no ponto de equilíbrio. Pergunta: existe alguma possibilidade do baricentro de um triângulo ficar fora do triângulo? Não. Como não, professor? Ué, como é que você vai equilibrar uma figura fora, com o centro de gravidade fora dela? Não rola, né? Seria a mesma coisa que você pegasse, por exemplo, uma régua e querer equilibrar ela aqui, ó. Se ela está aqui, não rola, tá? Então o centro de gravidade, obrigatoriamente, ele tem que estar dentro da figura. Então não tem como, certo? O incentro é o ponto de cruzamento das bissetrizes. As bissetrizes, vocês sabem o que é. Então, o que é a bissetriz? É o segmento de reta que divide o ângulo ao meio. Então, olha, ó, semirreta que divide um ângulo em duas partes congruentes ou ao meio. Então, você tem de novo ali o triângulozinho desenhado, A, B e C. Muito bem. Destacando o ângulo A, e o segmento aqui de reta ó, vai dividir esse ângulo A em duas partes iguais. Destacando o ângulo B, aqui vai dividir a semirreta, divide o ângulo B em duas partes iguais. E destacando o ângulo C, essa semirreta aqui vai dividir o ângulo C em duas partes iguais. Olha o que aconteceu aqui, criaturas. Esse ponto de cruzamento das três bissetrizes define o incentro. Olha que ele tem algumas características bem importantes ali, ó. Então, importante. O incentro é o ponto equidistante dos lados do triângulo. Ou seja, esse ponto aqui, ele está a uma mesma distância em relação ao lado AB, BC e AC. Então, a distância desse ponto em relação aos três lados é a mesma. Isso significa o quê? Ó, tá ali, ó. Professor, por que tem aquela letra R ali? É a distância do centro até qualquer lado do triângulo. O incentro é o centro da circunferência inscrita. Então, dá para desenhar uma circunferência aqui dentro, ó, dentro do triângulozinho aqui, tá? Então, essa circunferência vai encostar nesse lado e nesse lado aqui, tá bom? Então, como eu falei, eu vou ver se eu tenho o programa que faz o desenho ali, daí eu vou fazer essas informações para vocês verem, tá bom? Estou bem.
E o último é o circuncentro. O que é o circuncentro? É o ponto de cruzamento das mediatrizes de um triângulo. O que é uma mediatriz? Mediatriz é uma reta perpendicular ao segmento passando pelo seu ponto médio. Então mistura um pedaço da altura com um pedaço da mediana, né? Forma 90 graus, mas é no ponto médio. Lembrando, povo, a altura, bissetriz e mediana, os segmentos de reta partem do vértice do triângulo. A mediatriz não. Ela não precisa obrigatoriamente passar pelo vértice do triângulo, tá? Então fica a dica aí, tá, povo? Então você tem o triângulozinho ali, ó, com os vértices A, B e C. Tem o ponto M, ó. Esse ponto M é a metade da distância entre B e C. Você pode ver que se eu prolongar essa retinha azul, ela não vai passar no vértice aqui. Mas o que acontece? Ela dividiu o lado BC ao meio e aqui vai formar um ângulo de 90 graus, tá? Da mesma forma, aqui, mas aqui chegou, vai passar, não tem problema. O que acontece é que nem sempre vai acontecer dela passar pelo vértice do triângulo. Então, dividiu o lado AC ao meio e formou aqui um ângulo de 90 graus. E aqui também dividiu faltou a letra aqui, né? Que acho que é a letra N, né? Então, aqui teria a letra Nzinha, tá? Dividiu o lado AB ao meio e passou aqui, ó, formando 90 graus, tá? Então, esse ponto e esse aqui, que faltou a letra N, são os pontos médios dos lados do triângulo, tá? Esse ponto que formou do cruzamento das três mediatrizes é chamado de circuncentro. Importante! O circuncentro é o ponto equidistante dos vértices. Então, ali, ó, desse ponto até o ponto A, até o ponto B e até o ponto C, a distância é a mesma. Isso significa o quê? Não sei, professor. Que eu consigo desenhar uma circunferência passando por fora do triângulo. Então você pode ver que a circunferência passou exatamente em cima dos três vértices do triângulo. No incentro, a circunferência vai estar dentro do triângulo. Então, incentro, circunferência interna. Circuncentro, circunferência circunscrita. Ok? Isso tem que levar em consideração, tá bom? Como gravar o nome dos pontos notáveis? Eis a pergunta. Você vai lembrar disso aqui, ó. Bico. O que é o B? Baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro. Então lembra do bico. Bari, in, circo e orto. Beleza? Então vou ver se eu acho o programa que faz desenho ali. Eu vou fazer esses desenhos e eu vou mostrar para vocês também na sequência. Tá bom? Beleza? Valeu. Um abraço.